Jesus é o nosso plano perfeito, amém? Ele veio para nos salvar e Ele nos salvou. Aleluia, glória a Deus. Irmão, por gentileza, abre suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, vamos ler do versículo 13 ao 27. Amém? Nos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com seus rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falam? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, o título desta mensagem é este aqui: Jesus está vivo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A cada ano, milhares de brasileiros se convertem e ingressam em alguma determinada igreja evangélica. Mas também a cada ano muitos abandonam a Deus, abandonam as suas igrejas, fazendo-as parecer até um imenso corredor. Muitos entram pela porta da frente e alguns saem pelas portas dos fundos. Mas esse fenômeno, no entanto, não é novo. Porque se nós considerarmos que a Igreja de Cristo nasceu na manhã da Páscoa, no dia da ressurreição de Cristo, de Jesus, então, à tarde daquele mesmo dia, ela já tinha dois desviados. Já tinha duas pessoas que voltaram para trás. Nós entendemos que no primeiro dia da ressurreição de Jesus, já havia dois servos de Deus com falta de entendimento da sua palavra. Dois crentes que muito provavelmente não deram ouvido e não guardaram o que Jesus havia pregado. E agora estava achando que Jesus estava morto. Antes de Jesus ser crucificado, ele deixou muito claro para todos os seus discípulos, todos aqueles que o escutavam, de tudo que haveria de acontecer.
Ele deixou claro que ele iria ser crucificado e morto, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas esses dois discípulos não ficaram atentos à palavra de Deus. Eles não ficaram atentos, não tomaram posse da palavra de Deus, da palavra que Jesus ministrou para eles. E por não entender as coisas de Deus, acabaram se entristecendo, como diz a palavra, por acharem que Jesus ainda estava morto. E o que aconteceu? Eles saíram de Jerusalém, deixaram os outros discípulos, deixaram a sua igreja e agora estavam voltando para aquela vidinha cristã, para aquela vida cristã que eles levavam lá em Emaús, deixando para trás todas as promessas que Jesus havia nos prometido. E se nós conversarmos com alguma pessoa que saiu da presença de Deus, nós vamos ouvir diversas explicações, não é verdade? Alguns motivos apresentados até que são relevantes, outros, porém, são meras desculpas. Mas se você e eu analisarmos a situação real dessa pessoa, você vai perceber que é uma pura falta de entendimento da palavra de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. E em outras palavras, nada é suficientemente forte para nos afastar do amor de Deus. Bem? Por que Jesus foi tão severo com eles, meu irmão, quando disse: nércios e tardos de coração para crer, ou na versão que nós acabamos de ler, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falam? Porque esses motivos para abandonar a igreja eram banais, meu irmão. O motivo que eles tinham para abandonar a igreja, para voltar para trás, é fruto de seus corações endurecidos e enganados. Enganosos. Mas inacreditavelmente, esse mesmo motivo pode ser encontrado nas conversas com as pessoas que deixam Jesus nos dias de hoje também. Irmão, muitas pessoas dizem que nós somos loucos, não é verdade? Muitos dizem isso, por estar servindo a Deus. Mas nós sabemos que loucos são aqueles que se afastam de Deus, são aqueles que deixam a Deus para se aventurar ao mundo. As palavras de Cleópas e seu companheiro, esses dois discípulos, eles revelam toda a verdade do seu coração. A palavra que nós lemos agora revela toda a verdade que eles tinham no coração. A palavra nos diz que a boca fala que o coração está cheio, verdade? E ele nos revela isso aqui. Então nós vamos ver quais principais motivos que levaram esses dois a fazer tal loucura, e que também estão levando muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, a deixar de acreditar que Jesus vive. Amém? E que Ele sempre estará pelejando por nós. E o primeiro motivo é esse aqui: dar ouvido a palavras contrárias. Aleluia. Versículo 13 e 14 nos diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Meu irmão, nós sabemos que há uma guerra muito grande entre a palavra de Deus que Deus propaga para nossas vidas, que a palavra de Deus é ministrada nas nossas vidas, e a palavra que o mundo propaga, a palavra que Deus nos prega e a palavra que o mundo prega. Há um conflito muito grande, há uma guerra muito grande.
Deus, com a sua palavra, Ele tem o que? A intenção de nos orientar a como viver em paz nessa terra, como ter uma vida de santidade, como vencer os nossos problemas e como alcançar a nossa salvação. Já a palavra que o mundo propaga são palavras contrárias à palavra de Deus. Palavras enganosas, palavras que inicialmente até parecem ser palavras de ajuda, de conforto, mas que está enganando muitas pessoas. E está fazendo com que muitas pessoas deixem de servir a Jesus, deixam de acreditar em Jesus. Esses dois discípulos, eles viveram essa experiência entre a palavra de Deus e a palavra do mundo. Sabendo que eles viveram com Jesus, ouvindo as palavras que Jesus pregava, vendo os milagres que Jesus fazia, nós entendemos que então eles eram para ser pessoas convictas da grandeza e da verdade da palavra de Deus. Porém, quando Jesus foi crucificado e morto naquela cruz, eles deram ouvido às palavras do mundo. Jesus havia dito para eles e para todos os outros que ele deveria sofrer essas coisas para entrar na glória. Jesus pregava constantemente, meu irmão, sobre sua morte, sobre a sua ressurreição, para que todos viessem estar preparados nesse dia. Mas esses dois discípulos preferiram acreditar no que as pessoas falavam. Eles escutavam muitos dizer que Jesus estava morto, que Jesus não ressuscitou, que Jesus era um falso profeta, e acabaram acreditando nisso, e tomaram posse dessas palavras contrárias que o povo lá fora nos dizia. E a consequência disso, o que foi? Foi que eles, naquele momento, abandonaram a casa do Senhor, voltaram para trás, acreditaram que Jesus estava realmente morto. Eles abandonaram a sua igreja, os outros discípulos em Jerusalém, e voltaram para suas vidas de antes. E o triste era que eles só foram os primeiros. Isso que nos deixa triste, eles só foram os primeiros a abandonar tudo, a dar ouvido a palavras contrárias, desprezar a palavra de Deus. E quando nós damos ouvido para o mundo, nós desprezamos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao mundo. Então nós não temos como acreditar em duas palavras distintas. Amém? Por quê, meu irmão? Porque quantas pessoas nos dias de hoje nós vemos voltando para trás também, voltando para a vida que levava antes, abandonando a obra de Deus, pessoas que mesmo conhecendo a palavra de Deus, preferem se abrir, contar os seus problemas, ouvir o que as pessoas lá fora têm para te dizer. E muitas das vezes acabam recebendo palavras de derrota. É um perigo isso. Palavras que nos derrubam. Exemplo aqui. Não tem jeito. Infelizmente não tem jeito. Vai ser muito difícil você fazer isso. É praticamente impossível. Isso não vai dar para você fazer. Não vai dar certo. Desista. Deixe isso para lá, não vai dar certo. Meu irmão, essas palavras são de maldição. Essas palavras são palavras contrárias à palavra de Deus para as nossas vidas. São palavras de derrotas. E quando a pessoa ela passa a acreditar nessas palavras, ela começa a perder a sua fé. Ela perde a sua fé. Ela começa a não acreditar mais em Jesus. Ela começa a não acreditar mais na palavra de Deus. Ela resolve, ela não começa a não acreditar que a palavra de Deus vai resolver o seu problema. Que a palavra de Deus pode resolver o seu problema. Aí, meu irmão, vem o desânimo. Aí vem a vontade de
largar tudo, ter a vontade de sair da igreja, e nós acabamos sendo derrotados pelo inimigo. Bem? Então, meu irmão, nós precisamos vigiar. Vigia. Dê ouvido somente a palavra de Deus, porque ela é suficientemente poderosa para resolver todos os nossos problemas. Amém? Amém. Se alguém te falar que não vai dar certo, que não tem mais jeito, ou tantas outras palavras de derrota para a sua vida, para a minha vida, repreenda. Repreenda, meu irmão. Não acredita não. Não acredita não. Diga para ela que Jesus está vivo. Jesus, ele vive na sua vida. E ele vai trazer a solução, sim, para o seu problema. Em nome de Jesus. Amém? Ah, mas é meu amigo. Eu confio. Conheço há muito tempo. Amém, meu irmão. Nós temos amigos nessa terra. Nós temos pessoas que nós confiamos. Mas o que Deus está nos dizendo? Para vigiar. Precisamos vigiar e dar prioridade absoluta à palavra de Deus. Porque mesmo, meu irmão, que a pessoa não tenha a intenção de fazer o mal, de querer o seu mal, o mal, ele vai vir. Ele vai vir de qualquer jeito. Por quê? Porque é o diabo, meu irmão, que quer destruir. É o diabo que quer te afastar da presença de Deus. É o diabo que quer que você creia que Jesus está morto na sua vida. E a palavra, meu irmão, quando ela sai da boca, com boa intenção ou má intenção, ela tem poder. Nós sabemos disso. Ela tem poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. E deixa eu te falar uma coisa. Existem muitas pessoas que querem o seu bem, sabe? Mas vigia, porque existem muitas pessoas que querem o nosso mal também, que vestem a pele de cordeiro, querem o nosso mal. Por isso, meu irmão, que nós precisamos dar ouvido somente a palavra de Deus. Bem? Glória a Deus. Então, meu irmão, não vamos fazer parte desse índice de pessoas que estão voltando para trás, que estão acreditando que Jesus está morto, igual esses discípulos. Não vamos fazer igual eles. Vamos ouvir o que Jesus tem para nos falar, guardar a sua palavra, pedir orientação e ajuda para Jesus. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo, meu irmão. Ele pode nos ajudar. Então, vamos pedir orientação para Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele pode nos orientar. Nós temos, meu irmão, pessoas nessa terra também que Deus colocou nas nossas vidas. Amém? Deus colocou nas nossas vidas para nos orientar. Nós temos o nosso pastor, que é uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Então, meu irmão, o que Deus está falando para nós? Vigia. Nós temos tantas pessoas, meu irmão, nós temos tantos exemplos de pessoas que muitas vezes estão ouvindo o que o mundo tem para nos falar. Bem, acaba trazendo isso para a sua vida, isso causa um mal-estar na pessoa, ela acaba crendo naquilo, e se esquece que Jesus está vivo na sua vida. Amém? Então, meu irmão, está com algum problema? Ore a Deus, converse com Deus, expõe o seu problema para Deus. Se precisar de orientação, converse o seu pastor. Amém? Ele vai poder te orientar, meu irmão. Você não vai correr o risco de ser enganado pelo diabo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Segundo motivo, meu irmão, que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus, que leva a nós a crermos que Jesus está morto. Essa aqui é cegueira espiritual. Aleluia. Versículo 15 e 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Bem? Glória a Deus. A cegueira espiritual é um
motivo muito grave, que está levando muitas pessoas a deixarem a Jesus. Está levando as pessoas a acreditarem que Jesus está morto. Assim como esses discípulos. É uma verdade, irmão. Olha só que interessante o que a palavra do Senhor nos revela. Esses dois discípulos, eles viveram, muito tempo ao lado de Jesus. E de uma forma ou de outra, conhecia Jesus. Quem anda com Jesus conhece a Ele. Conhecia o seu rosto, conhecia o seu andar, o seu caminhar, o seu falar, o seu jeito de falar, eles conheciam. Mas eles estavam tão compenetrados no seu problema, tão tristes por acreditarem que Jesus estava morto, que não conseguiram reconhecer Jesus. E o interessante é que não foi, meu irmão, uma fração de segundos que Jesus apareceu para eles. A palavra diz que Jesus andou e conversou com eles. Foi por um bom tempo. Olha o que diz no versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus falou muito com eles. Jesus falou muito com esses discípulos. Então, nós podemos imaginar o grau da cegueira espiritual que eles estavam. Não conseguiam enxergar Jesus. Mas o fato, meu, é que mesmo eles não enxergando, mesmo eles não reconhecendo que era Jesus que estava andando com eles, andando do seu lado, Jesus ele estava ali. Amém? Jesus ele estava andando com eles, pronto para os abençoar, pronto para os resgatar daquela vida que eles estavam voltando. E como nós vemos, meu irmão, pessoas dessa forma hoje, não é verdade? Como nós vemos pessoas que servem a Jesus, e às vezes muito tempo, pessoas que estão há muito tempo na presença de Jesus, que dizem que andam com Jesus, que dizem que creem na palavra de Jesus, assim como esses discípulos falaram. Mas quando essas pessoas elas passam por algum momento de tribulação, de luta, elas não conseguem enxergar, meu, que Jesus está ali do seu lado. É engraçado isso, não é? Elas não conseguem enxergar que Jesus está caminhando junto com ela ali. Jesus ele caminha do nosso lado. Jesus ele está caminhando, nós estamos na batalha, mas Jesus está do nosso lado caminhando, pronto para nos abençoar. Mas por que eles não enxergavam? Por que as pessoas não enxergam? Porque elas estão olhando somente para o seu problema. Elas estão olhando somente para a sua tristeza. Muitas vezes estão ali murmurando, muitas vezes estão se lamentando, mas não conseguem enxergar o nosso Cristo, nosso Senhor, Salvador, do nosso lado. Mas enquanto isso, Jesus está ali, caminhando com a pessoa, pronto para lutar junto com ela, pronto para guerrear por ela, e ela não consegue chegar a ele. Meu irmão, é necessário ouvir e guardar a palavra de Deus no nosso espírito. Por quê? Porque a causa de muitos estarem cegos espiritualmente é por não guardarem a palavra de Deus. Não guardarem essa palavra, a palavra que é ministrada no altar de Deus, e por não darem importância também. Porque a partir do momento que a gente dá importância, nós acreditamos que a palavra ela vai nos abençoar, a palavra ela vai nos ensinar, nós passamos a crer nela. Aí Jesus ele age através da sua palavra sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Então, meu irmão, é necessário ouvir, guardar a palavra de Deus. Porque aí, meu irmão, quando surge um problema, se eu não guardar a palavra de Deus, você não guardar a palavra de Deus, eu não vou saber agir, você não vai saber agir. Nós vamos se desesperar,
desanimar, nós vamos acabar aceitando a derrota nas nossas vidas. E como nós vemos muito aí, a culpa, ela cai em Jesus. Porque a pessoa, ela acha que Jesus, ele não está do seu lado, Jesus não está abençoando, Jesus não está olhando para a vida dela. E Jesus não tem culpa, meu irmão. Somos nós que não damos ouvido à palavra de Deus. Aí vem as desculpas, né? Que não vale mais a pena continuar na igreja, não vale mais a pena continuar com Jesus. E voltamos para o mundo, voltamos lá para Emmaus, voltamos para a nossa vida de antes. No meu caso, a vidinha medíocre que eu tinha, vidinha de derrota, vidinha que não tinha nada de dignidade, estava voltando. Aleluia. Cegueira espiritual. Aí Jesus diz: mas eu não te abandonei, eu estou caminhando contigo em todo o tempo. Eu disse através da minha palavra que estaria contigo todos os dias até a consumação do século. Eu não disse? Eu disse. Ah, o Senhor disse. Mas eu não guardei a palavra no meu espírito. Não guardei essa palavra. Então, não tem como eu usar um algo que eu não tenho. Se eu não guardei, eu não tenho ela. Então não tem como eu usar ela. Irmão, se eu não tiver a palavra de Deus guardada comigo, fica muito difícil. Se você não tiver a palavra de Deus guardada contigo, fica muito difícil lutar contra as adversidades, contra o nosso adversário, que é o diabo. Porque é a palavra de Deus que vai produzir fé em nós. E através dessa fé é que nós vamos conseguir enxergar Jesus. É através dessa fé que vai ser abertos os nossos olhos espirituais. E abrindo os nossos olhos espirituais, nós vamos passar a enxergar a nossa vitória. Amém? É através disso, irmão. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, terceiro motivo que nos leva a se afastar de Deus, que nos leva a crer que Jesus não vive. Jesus está morto naquela cruz. É a falta de fé, a descrença. Amém? Aleluia. Versículo 22 ao 25 nos diz assim: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse, Jesus no caso: como vocês buscam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falam. Aleluia. Meu irmão, quase que dá para ouvir. No meu caso, meditando na palavra, quase que dá para ouvir o tom de desprezo deles em relação ao testemunho dessas mulheres, quando eles se referiam a elas como algumas mulheres. Não era apenas, meu irmão, mulheres. Não eram apenas mulheres, eram mulheres, primeiramente, bem conhecidas por eles, pelo grupo, mulheres respeitadas, mulheres de Deus, mulheres que apoiaram o ministério de Jesus todo o tempo. Não só financeiramente, mas elas apoiaram Jesus principalmente com o serviço de suas próprias vidas. Mas nada disso, meu irmão, tinha qualquer valor para Cleópas e seu companheiro. Desprezaram o testemunho delas. Mas a sua descrença ainda não para por aqui, meu irmão. Descrevam também o testemunho dos homens,
daqueles discípulos que foram até o sepulcro, que eram seus companheiros e servos de Jesus, e que foram até o túmulo para conferir aquilo que as mulheres tinham dito. Mas eles também não acreditaram em nada do que ouviram da boca dos homens e daquelas mulheres. Então nós sabemos, meu irmão, que a morte de Jesus, com certeza, ela foi um baque muito grande para eles, para todos da caridade. E com certeza todos ficaram muito abatidos. Porém, esses dois discípulos eles tinham todos os motivos para acreditarem que Jesus iria ressuscitar, para estarem alegres e não tristes, confiantes e não derrotados, e esperarem que se cumprisse essa promessa. Mas o que eles fazem? Versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ô meu irmão, Jesus, ele pregava constantemente sobre a sua morte. Ele pregava constantemente sobre a sua ressurreição. E esses discípulos estavam sempre ouvindo a palavra de Jesus. Eles não eram, meu irmão, pessoas leigas. Eles conheciam a palavra, porque Jesus sempre estava pregando. Porém, eles deixaram que o problema falasse mais alto. E quando nós deixamos o problema nos abater, nós perdemos a fé. Nós falamos, perdemos a esperança da nossa vitória. Meu irmão, nós vemos muitas pessoas sem fé, muitas pessoas descrentes, sem esperança, e muitas das vezes são pessoas que conhecem a palavra de Deus, são pessoas que estão dentro da igreja, mas são pessoas que estão sem fé, que não acreditam mais no seu milagre. Na realidade, o crente Tomé, como nós costumamos dizer, que só acredita vendo, só acredita quando acontece, só acredita quando Deus dá. E não é dessa forma que nós temos que viver com Cristo. Mas nós esperávamos que era Ele que iria trazer a redenção a Israel. Irmão, creia numa coisa: se Jesus falou, está falado. Se Jesus falou, está falado. Se Ele falou para aqueles discípulos que Ele iria trazer a redenção a Israel, eles teriam que confiar, eles teriam que ter fé. E da mesma forma tem que ser nas nossas vidas. Se Jesus ele está falando que o seu Redentor vive e que por fim Ele se levantará ao seu favor, Ele vai te dar a vitória, vai trazer a solução do seu problema, é porque Ele vai fazer. Pronto, Ele vai fazer. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar nele, nós precisamos acreditar na palavra de Deus, na palavra que está aqui para nossas vidas. Precisamos acreditar nela. Por quê? Porque a palavra também nos diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele prometeu para a minha vida e para a sua vida, Ele não está mentindo. Nós não temos um Deus mentiroso, meu irmão. Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus honesto para as nossas vidas. Então Ele vai cumprir na sua vida. Precisamos somente ter fé. Então, irmão, Jesus nos fala nessa noite: está triste? Está com algum problema? Está com alguma dificuldade, passando por algo difícil na sua vida? Tenha fé, meu irmão. Tenha fé. Creia nele. Creia no Senhor Jesus, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se eu não creio, não tem como eu ver a minha bênção. Se eu não creio em Jesus, como é que eu vou contemplar a minha vitória se eu não creio nele? Jesus está, como nós dissemos, está andando do nosso lado, caminhando junto conosco. Mas eu preciso crer que Ele está aqui, meu Deus. Ele está aqui, ó. Ele está aqui no nosso meio. Nós não estamos vendo, mas nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé que Ele está no nosso meio nesta noite.
Ele vai trazer a solução para os nossos problemas. Então, irmão, não deixe a tristeza abalar a sua fé, em nome de Jesus. Não deixe de crer em Jesus, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Aqueles discípulos demoraram para crer. Só creram quando Jesus deu graça, quando partiu do pão. Foi assim? Essa palavra? Demoraram. Mas enquanto a vida, a esperança, busque a Deus enquanto se pode achar. Nós estamos aqui hoje, irmão. Nós estamos com vida. Então creia no Senhor Jesus. Creia que Ele vive. Creia que no terceiro dia Ele ressuscitou sim naquela cruz. E Ele vive para nos abençoar. Amém? Ele vive para buscar a sua igreja. Ele vive para nos tirar da nação do pecado. Ele vive para nos alcançar, irmão, para alcançar o mundo que está aí fora. Ele vive. Nós só precisamos crer. Precisamos crer e ter fé que Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Aí nós vamos contemplar o milagre de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Irmão, guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra. Tudo que Deus fala na palavra de Deus, irmão, vai edificar as nossas vidas. Amém? Nunca é demais a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca ela vai ser demais, irmão. Ela nunca também vai ser em vão. Amém? E ela também nunca vai voltar vazia. Então, irmão, alguma serventia ela sempre vai ter para nossas vidas. Nós só precisamos tomar posse, irmão. E quando o gigante se levantar lá fora, nós vamos estar preparados. Glória a Deus. Amém? Nós vamos estar preparados. Esses discípulos eram para eles estar preparados, porque eles ouviram a palavra de Deus. Jesus, Ele pregou isso. Ele pregou sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Mas eles deram uma bobeada, eles acreditaram e deram ouvido a palavras contrárias. Não dê não. Não dê ouvido não. Ouve o que Deus tem para a sua vida. Ouve o que Jesus tem para falar para você. Amém? Glória a Deus. Então, as palmas vão para o nome de Jesus, para a glória do santo nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Por glória santa de Israel, se coloque de pé, para louvar ao Senhor Jesus. Nosso Deus é tremendo, meu irmão. Aleluia. Sabe o que é interessante, igreja? Deus, Ele sempre tem uma palavra de vitória para nossas vidas. Sempre tem uma palavra de conforto. Sempre tem uma palavra de incentivo. Sempre tem uma palavra de renovação, de libertação, de restauração, de encorajamento. Olha como Ele está conosco constantemente. Nosso Deus é tremendo, igreja. Vale a pena continuar servindo esse Deus. Não por aquilo que Ele nos dá as bênçãos, não, por aquilo que Ele representa para cada um de nós. E o que é que Deus representa para a tua vida nesta noite? Aleluia! Glória a Deus! Louvemos ao Senhor Jesus. Oh, glórias! Sabe, igreja, o Espírito Santo de Deus está aqui. Louve ao Senhor Deus. Exalte Deus da sua vida nessa noite. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que de melhor nós temos, foi como Deus nos deu.
Essa igreja pertence ao Senhor. Amém? Amém. Nada pode roubar a nossa fé. Nada, meu irmão, não foi ministrado. Fé. O segredo da vitória é a fé. Não importa as dificuldades, nós não estamos sozinhos. Jesus está aqui, como foi dito. Nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir. Aleluia. Através do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Quero fazer uma oração no nome do Senhor Jesus. Que Deus colocou no coração pela vida das famílias. Amém? Quero orar em favor das famílias. Da tua família, da minha família, da tua parentela, da minha parentela. No nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode erguer um clamor? Amém? Apresente a tua família diante do Espírito Santo de Deus. Santo Deus. Coloque no altar do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque nós sabemos que o diabo, meu irmão, ele tem ceifado muitas famílias. Tem levado muitas famílias ao desespero. Tem destruído muitas famílias. E nós vamos interceder por essas famílias no nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Senhor, meu Deus, Pai amado e Pai querido, ó Deus de Israel. Senhor, nós queremos, meu Pai amado, colocar, meu Pai, diante do teu altar, porque nós cremos na tua palavra que foi ministrada, nós cremos no Senhor, meu Pai, que o Senhor não deu o Espírito. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, a nossa fé está firmada no Senhor, meu Pai amado. Deus, eu te peço neste momento, Pai amado e Pai querido, eu quero colocar junto com a igreja, meu Pai amado, a vida de cada família aqui nesta noite representada, meu Pai amado, através do teu Filho. Pai amado e Pai querido, ó Deus de Israel, que o Senhor possa operar prodígios, milagres e maravilhas, meu Pai, no meio, meu Pai amado, da nossa família, no meio da nossa parentela, meu Pai amado. Ó Deus de poder, Senhor conhece a família de cada um, meu Pai amado. Senhor conhece os filhos, os esposos, os maridos, as mulheres, meu Pai amado, os primos, as primas, as tias, os filhos, enfim, toda a parentela, Pai. Ó Deus de poder, Pai amado e Pai querido, tu és um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Espírito Santo, vai visitando a nossa família, meu Pai. Ah, Senhor, não importa a distância que elas estão, porque o Senhor é um Deus onisciente, um Deus onipotente, onipresente. Visita agora a nossa família de uma maneira especial, Papai amado. Ó Deus de poder, Pai, Espírito Santo de Deus, Pai amado e Pai querido. Ah, Senhor, nós vamos repreendendo agora toda ação maligna. Ah, Senhor Jesus, toda ação de Satanás, todo o poder das trevas, meu Pai, no vida da família. Ah, Senhor Jesus, que venha a ser aniquilado no nome do Senhor Jesus. Vai quebrando toda maldição, vai quebrando, meu Pai, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa. Oh, Papai, todo dardo inflamável, meu Pai, toda potestade do mal, todo o poder das trevas. Eu digo agora, sai no nome da família, sai do meio da família, sai do meio da nossa parentela, no nome do Senhor Jesus. Pai, vai operando, meu Pai, sobre a família, meu Pai, o espírito de enfermidade. Pai, nós repreendemos agora, meu Pai, todo espírito de enfermidade da nossa família, meu Pai. Ó Deus de poder, toda ação, meu Pai, maligna, meu Pai, sobre a enfermidade, que venha a ser aniquilado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós declaramos, Papai amado, ao Senhor, que a nossa família, que a nossa parentela é do Senhor, meu Pai amado, que a nossa família, que a nossa parentela pertence ao Senhor, meu Pai amado. Ela é do Senhor, ela é do Senhor, ela é do Senhor, e nada vai tirar, meu Pai, ela é do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Nós repreendemos todo mal agora e declaramos a vitória da nossa família, em todas as áreas da nossa família, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. É que eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, para a honra e glória, Pai, opera o teu sobrenatural na vida da nossa família e da nossa parentela, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu posso essa palavra no nome do Senhor Jesus. Estenda a tua mão no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam para todos sempre com cada um de nós. Todos digam amém. Amém? Alguém dá um abraço para o teu irmão aí.
deseja a ele um bom final de semana, no nome do Senhor Jesus, na honra e glória do Santo. Vamos profetizar sobre a vida dele aí, as bênçãos.